Quando empregar as aspas? Qual a função dos dois pontos? E para que servem parênteses e travessão? Essas e outras questões serão respondidas nesta aula que encerra o tema pontuação. Oi, o tema hoje ainda é pontuação. E você deve saber que muitas vezes a pontuação é um recurso de que se vale o escritor para produzir matizes semânticos ou matizes de significação. A escritora Clarice Lispector, por exemplo, possui um romance chamado Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, em que ela utiliza no início uma vírgula e no fim 2 pontos. Já imaginou? O romance começa por uma vírgula e termina por 2 pontos. A mesma escritora, no seu famoso A Paixão Segundo GH, começa um romance com 6 travessões e o finaliza da mesma forma. É claro que esse tipo de uso que ela faz da pontuação deve ser compreendido no contexto das obras. Quer dizer, você precisa ler e compreender o porquê de a autora ter feito isso. Mas é interessante para que você observe o quanto a pontuação pode estar submetida à vontade do autor. A poesia futurista, por exemplo, que você já deve ter estudado, uma poesia do início do século XX, abolia a pontuação, principalmente a vírgula, porque os poetas do momento entendiam que o mundo moderno era caracterizado pela velocidade e, portanto, pela ausência dessas pausas que são as vírgulas. Bem, o importante aí é que você perceba até que ponto a pontuação pode estar submetida à vontade do autor, quer dizer, ao estilo, ao desejo de obter matizes de significação. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos outros sinais de pontuação. Que outros? Nós vimos nas 2 aulas passadas o emprego regular da vírgula. Quer dizer, quando que você tinha que usar, era obrigado a usar a vírgula. Hoje nós vamos ver os outros sinais. Aspas, reticências, travessões, pontuação expressiva, como ponto de exclamação e ponto de interrogação. E eu vou começar mostrando a você o emprego das aspas. Claro que você já sabe que as aspas servem para indicar uma citação, ou seja, um texto que é copiado de um determinado autor e que é transcrito para o nosso texto, para a nossa página. Mas não é o único caso de emprego das aspas. Vamos ver os demais, então? Vamos lá. Então, nós temos aqui aspas para uma frase conhecidíssima do Machado de Assis. Ao vencedor, as batatas. Nós conhecemos lá do romance Quincas Borba, então a frase é do Machado de Assis, e aqui está o crédito do autor, ela deve vir entre aspas para indicar que foi transcrita. Mas não é o único caso. Veja o que acontece nesta segunda frase. Ela deu um espetáculo no saguão do prédio. Ora, isso não significa que ela fez um espetáculo de dança, de música no saguão do prédio. Nada disso. O sentido aqui é que ela fez um verdadeiro escândalo no saguão do prédio. Então, nós dizemos que a palavra está fora do seu sentido usual. Não é um espetáculo de verdade, mas é um verdadeiro escândalo. E isso é acompanhado de uma nova entonação. Quando você vê essa palavra assim, entre aspas, você diz, ela deu um espetáculo. Veja só a ênfase, não é? Veja o que acontece na outra frase também. Só tira notas baixas. É nosso melhor aluno. Claro que esse melhor também é acompanhado de uma entonação específica. Claro que se ele tira notas baixas, apenas ele só é o pior aluno e não o melhor. Isto aqui configura uma ironia. Também é a palavra deslocada do seu sentido usual. Só que não apenas deslocada como no caso de espetáculo. Ela está expressando exatamente o contrário do que ela diz. Isto é o que nós chamamos de ironia, um recurso de estilo muito usado. E, finalmente, aqui as aspas estão contornando um estrangeirismo. Falta-lhe know-how. Know-how é um estrangeirismo ainda sem substituição no nosso idioma. Portanto, nós o empregamos, porém, com as aspas. Bem, eu falei para você em pontuação expressiva, quer dizer, uma pontuação que serve aos desígnios do poeta, aos desígnios do autor. Enfim, ele deseja expressar uma determinada sensação e ele usa aquela pontuação. Isso acontece não só com a exclamação e com a interrogação, mas acontece também com as reticências. Nós vamos estudar alguns trechinhos aqui e você vai observar isso. Vamos lá? Então, nós temos aqui do Machado de Assis,
Está entre aspas, você já sabe por quê. Trata-se de uma transcrição. É um diálogo, né, introduzido também por travessão. Mas, mamãe, nós não vamos por 3 meses? 3 ou 2? Veja que Machado de Assis usa a forma 2, mas isso quer dizer 2, é a mesma coisa. Tá? Então, o que a gente sente com essas reticências é a ideia de hesitação, de dúvida, de suspensão do pensamento. Né? É mais a ideia de dúvida, talvez, 3 ou 2. Né? Agora, no outro fragmento, nós temos o caixeiro segurava a obra no ar. O freguês examinava o pano com a vista e com os dedos, depois as costuras, o forro, reticências. Ora, essas reticências sugerem para nós que existe uma lista que não foi completada. É como se ela equivalesse ao etc. Né? Então, ele usa lá o forro, as costuras, etc. Mas ele usa as reticências. Tá? Bom, vamos ver mais um caso de reticências. Vamos observar. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Então, veja o que ele faz aqui. O Machado aqui está criando suspense. Existe uma interrupção do pensamento para criar suspense. E ainda usamos as reticências em um outro caso. Usamos as reticências quando nós queremos interromper uma citação. Então, você começa uma citação, de repente para e continua citando o final dela. Digamos que você tem que citar uma página inteira de um livro, então você não vai copiar a página inteirinha de novo. Você copia o começo e o fim. Entre o começo e o fim, reticências que normalmente vêm entre parênteses, tá? Bem, e agora vou mostrar para você o uso dos 2 pontos. Veja, isso é importante, anote. Temos aqui uma frase que você já conhece do Sermão da 60ª, Padre Vieira. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. 2 pontos, olhos, espelho e luz. Você já conhece esse texto que nós, inclusive, usamos quando tratamos do aposto enumerativo. Então, veja, antes do aposto enumerativo, você deve empregar os 2 pontos. Você vai fazer uma enumeração, uma lista. 3 coisas, olhos, espelho e luz. Tá? Aqui disse Machado de Assis, a solidão é oficina de ideias. Nós temos uma citação e os 2 pontos acontecem aí em função da citação que vem a seguir. Eu vou citar e note a citação com as aspas. Né? Bom, temos aqui, o menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. Veja a suspensão de voz que você faz ao ler isso. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. Nesse trecho do Milor Fernandes, nós temos a ideia de explicação. Ele voltou chorando por quê? Porque a tartaruga tinha morrido. Então, nós usamos também os 2 pontos diante de uma explicação. Trata-se de uma estrutura muito econômica. Em vez de utilizar a conjunção, nós usamos os 2 pontos. E aqui, o trechinho da Cecília Meirelles, não sou alegre nem sou triste. 2 pontos. Sou poeta. É a ideia de síntese que aparece. Tá? Bom, muito bem. E vamos passar para novos exemplos. O uso do ponto e vírgula, por exemplo. O uso do ponto e vírgula que a gente sempre ouve o pessoal perguntar. Como, quando, por quê? Vamos ver? Então está lá. Nos dias de hoje é preciso andar com cautela. Antigamente a vida era mais tranquila. Ora, são orações coordenadas que mantêm simetria. O que quer dizer isso? Simetria. Nos dias de hoje, adjunto adverbial. Antigamente, adjunto adverbial. Depois, vírgula, é preciso andar com cautela. Depois do antigamente, vírgula, a vida era mais tranquila. Tá? Então, as 2 orações coordenadas têm exatamente a mesma estrutura sintática. E elas já possuem vírgulas no seu interior, a vírgula que separa o adjunto adverbial invertido. Então, para separar as 2, para que o leitor sinta que ele deve tomar novo fôlego, nós usamos ponto e vírgula. Usamos ponto e vírgula ainda para separar os itens de uma lista. E aqui aproveito para recordar o emprego da vírgula. Usa-se a vírgula quando há termos deslocados, ponto e vírgula. Quando há intercalação de termos, ponto e vírgula novamente. Quando há enumeração, ponto e vírgula. Quando há elipse de verbo, ponto final, porque nós acabamos. Quer dizer, não acabamos todos os empregos da vírgula, você sabe. Mas isto é só para exemplificar que os itens de uma relação devem vir separados pelo ponto e vírgula. E agora eu mostro a você o emprego de uma pontuação expressiva, o ponto de exclamação.
Bem, o ponto de exclamação, como diz o próprio nome, expressa uma admiração, por exemplo, né? Mas não é só isso, ele também serve para indicar chamamento. Ele vem depois das interjeições de um modo geral, mas ele também vem após os chamamentos, após os vocativos. Ele é uma forma de você isolar o vocativo. Vamos ver alguns exemplos disso então. Olha lá. Nós temos aqui no caso do Castro Alves, do famoso navio negreiro, nós temos as apóstrofes, né, que são vocativos também, podemos dizer, do ponto de vista sintático, né? Então ele diz astros, noite, tempestades. Ele está invocando os astros, a noite e as tempestades. Por isso é necessário que este condoreiro, né, use esses pontos de exclamação. A poesia condoreira é sempre muito exclamativa. Rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E aqui você nota a combinação do ponto de exclamação com as reticências. Isso é possível também, a combinação do ponto de exclamação com o de interrogação, interrogação e reticências, exclamação e reticências, tudo isso de acordo com o matiz semântico que você quer expressar. Aqui é apenas o chamamento. Simão, Simão, meu amor, né? Dizia-lhe a esposa com o rosto lavado em lágrimas. Então, está aqui apenas o chamamento. E agora vamos ver o emprego do travessão e do ponto de interrogação. Eu mostro a você um pequeno diálogo que é a abertura do conto Teoria do Medalhão, do Machado de Assis. Veja. Então, nós temos aqui o pai para o filho. Estás com sono? O filho. Não, senhor. Então, como nós sabemos que houve mudança de interlocutor? Exatamente pela presença do travessão. Ele indica a mudança de interlocutor dentro de um diálogo. Tá? Aí volta o pai. Nem eu. Conversemos um pouco. Abre a janela. Que horas são? Que horas são? Né? Ponto de interrogação, sempre para interrogações diretas e jamais para as interrogações indiretas, tá? Bom, mas o travessão não aparece só nesse caso. Nós temos aqui o caso do duplo travessão, que acontece, em geral, nos mesmos contextos em que você poderia usar uma vírgula, né? Ou uma, não, duas, na verdade. Dois travessões ou duas vírgulas. Ele isola um determinado termo, puxando para ele a ideia de ênfase. Então, veja, pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Se vocês quiserem saber o que é alma exterior, vocês leiam O Espelho, do Machado de Assis, que é muito interessante. Então, ele enfatizou essa expressão que está entre os dois travessões. Tá? Agora, aqui nós temos um único travessão. Isso é uma estrutura mais rara, mas também possível. Ele quer enfatizar o último elemento que aparece aqui. Um dos argumentadores pediu ao Jacobino alguma opinião, uma conjectura ao menos. Tá? E, finalmente, vamos só terminar mostrando para você o emprego dos parênteses, em geral, dando uma informação de caráter secundário. Veja, o doutor Leandrinho é o nome dele. É muito bem educado. Fez um brinde a você, etc, etc. Então, o nome dele é uma informação secundária, tá? E ele pode também estar expressando um sentimento, né? Como no poema do Manuel Bandeira. Quando a moça lhe estendeu a boca, olha, a idade da inocência tinha voltado, já não havia na árvore maçãs envenenadas, etc, etc. Então, veja, é um sentimento que está expresso aí entre parênteses, tá? Sempre a ideia da informação secundária. Então, até a próxima aula.